Antes de passar a palavra aqui ao pessoal da mesa e já abrindo as inscrições para falar, eu queria combinar com vocês aqui para que a gente tire alguns encaminhamentos. Eu acho que aqui, pelo que eu bem entendi, através das palavras da companheira do Embrapa, do Correio e aqui da Eletrobras, nós temos que sair daqui hoje com um documento encaminhado à diretoria do Conselho Federal, pedindo que ela se posicione oficialmente, né, a respeito dessas privatizações imorais que estão havendo na nossa nação. Mas, para isso, precisamos que fiquem aqui, após essa audiência, alguns companheiros e os representantes das entidades, para que possamos ter legitimidade ao assinar essa carta. Porque não adianta ser assinada só pelo presidente da comissão, que pediu essa audiência, né, dizendo que, ouvindo vocês, é importante que tenha assinatura de quem puder ficar aqui para assinar este documento. Eu acho que alguém já poderia começar a redigir aqui no plenário. Alguém se candidata a ser o secretário a fazer essa redação, e aí eu estou vendo vários advogados Carlos, aqui. Vou fazer uma proposta de encaminhamento. Não gostaria que fosse também um documento não. Imenso. Não, veja bem, uma proposta de encaminhamento, porque, pelo que eu andei conversando, tem uma carta da Associação dos Advogados do Grupo Eletrobras, tem uma carta da Advocacia Fluminense, Advocacia Estatal Fluminense, e tem uma outra, se eu não me engano, da Eletronorte. Né? Então, eu acho que poderia alguém condensar tal, e compilar, até porque... Até para ser lido aqui no final dessa audiência. Porque o principal, na realidade, como todos nós somos advogados, o principal são os pedidos. É claro. Né? É o que a gente... quer que a ordem faça. Lembrando aos colegas que essa audiência está sendo transmitida via internet aqui pelo site do Conselho Federal. Muitos colegas no Brasil aí devem estar assistindo. E para dar continuidade aqui à nossa audiência, convidamos o companheiro Álvaro Eli Júnior, presidente da Advocef, que tem sido uma parceira constante nessa luta da advocacia estatal, né, para seu pronunciamento. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui hoje, né? Quero saudar todos os integrantes da mesa na pessoa do presidente da Comissão da Advocacia Estatal do Conselho Federal da OAB, Dr. Carlos Castro, o meu antecessor na Advocef e alguém que está fazendo um belíssimo trabalho na Comissão da Advocacia Estatal. Sem nenhum demérito aos que o antecederam na Comissão da Advocacia Estatal, creio que essa comissão ela ganhou um sangue novo, ela foi revitalizada, nós estamos dando um destaque para essa comissão, como poucas comissões do Conselho Federal da OAB têm hoje. Eu brinco com ele, mas falo ao mesmo tempo sério, de que a Comissão da Advocacia Estatal talvez seja a mais atuante de todas as comissões do Conselho Federal da OAB hoje. Fizemos um congresso belíssimo no final do ano passado, estamos hoje aqui encampando uma causa que vai além dos interesses meramente corporativos, interesses da sociedade brasileira, defesa das estatais, né? Creio que até recebi um pouco da inspiração quando fui convidado pelo presidente Adhemar para a mesma audiência no âmbito da seccional Rio de Janeiro, né? Isso serviu de exemplo para que nós conversasse com o Castro e a gente pensasse, na verdade, uma audiência pública em nível federal. Acho que é importante. Como também falou aqui o nobre deputado, acho que o fórum mais adequado do desfecho desse assunto é o Congresso Nacional, é natural. Isso que nós estamos fazendo são movimentos preparatórios, movimentos para aglutinar as forças, né? E eu vejo aqui essa plateia é uma plateia muito seleta, porque são pessoas que difundem informações, são pessoas que representam entidades, parcelas significativas de empregados estatais. Então nós temos que sair daqui hoje com algum encaminhamento e principalmente com a ideia de fazer ecoar essa discussão que está havendo aqui. Nós não podemos ficar omissos, nós não podemos deixar de levar para os nossos representados esse assunto. No âmbito da advocacia estatal, nós estamos tentando a regulamentação da atividade dos advogados estatais. Nós temos um anteprojeto de lei que foi aprovado aqui nessa sala, por unanimidade,
por todos os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos um projeto uma proposta de emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, mas se não houver empresa estatal, a advocacia estatal fica prejudicada. Quer dizer, é natural que nós tenhamos que fazer a defesa das empresas estatais. E o momento que se vive é muito delicado. Nós estamos vivendo um momento de ataque, de falsas informações, de informações truncadas, em que fragiliza justamente as estatais. Eu quero destacar aqui, uma coisa é melhorar a governança das empresas estatais. Isso eu acredito que todos são parceiros, devemos colaborar para cada vez mais aperfeiçoar as instituições. Isso não significa acabar com a própria instituição. E um corpo técnico concursado, bem qualificado, que faça o papel de fiscalizador, a palavra da moda é compliance, aí nós temos que exercer realmente o controle até dos atos de gestão, muitas vezes das estatais. Isso não significa de forma alguma acabar com a própria estatal. Então, essa discussão ela tem que ser bem direcionada para que nós mostremos que não se trata, como eu volto a dizer, de interesses corporativos. Os interesses maiores aqui são da sociedade brasileira, que busca e recebe nessas estatais serviços que dificilmente seriam prestados em caso de privatização. Eu falo mais em particular da Caixa, a minha empresa, que eu tenho a honra de presidir a Associação de seus Advogados. É uma empresa que presta serviços que bancos privados não prestam, não tem interesse em prestar, com know-how adquirido ao longo de décadas, de um século e meio mais ou menos. Então, fiscalização de repasses de recursos públicos do Orçamento Geral da União, uma série de outras atividades como um principal agente das políticas públicas do governo federal. Isso é um papel relevante, é um papel de um banco público, é um papel que não tem nem a expertise, nem o interesse de bancos privados prestarem. Eu acho que isso tem que ser divulgado, tem que ser levado para a população, para que a gente possa justamente utilizar um instrumento legítimo de pressão da sociedade para manter a existência dessas empresas estratégicas. E o fórum adequado é o Congresso Nacional. Nós temos que fazer ecoar essa discussão lá dentro para que os parlamentares sintam esse movimento, respeitem esse movimento e haja um contrapeso com relação a essa tendência de privatização de forma inconsequente. Então, não querendo me alongar muito, até porque acredito que várias pessoas da plateia também queiram se manifestar, mas quero aqui deixar então registrado o apoio incondicional da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, agradecer muito a presença desses colegas que até deixo de nominar aqui para que não esqueça nenhum nome, mas vejo aqui uma série de amigos, parceiros das nossas atividades. Nós tivemos há 2 anos atrás uma empreitada muito grande também no âmbito da Caixa, foi a defesa da Caixa 100% pública, e ali percebemos que a união das entidades e a repercussão que se faz desse assunto é vital para o encaminhamento que vai ser feito a partir daqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer, por fim, novamente também o papel relevante do presidente da comissão, doutor Carlos Castro, o mérito de estar congregando essas pessoas aqui e trazendo esse assunto à tona, e dizer que a Advocef é parceira de todas as horas. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Eu queria aqui registrar as presenças dos nossos companheiros Otávio Rocha, presidente da Amperf, e do Dr. Og, do Infraero, que é o nosso presidente do nosso Sindicato Nacional dos Advogados e Procuradores Estatais. Dando continuidade, eu queria ver aqui os documentos, doutor Ademar, que o senhor tem. Eu pediria aos companheiros que estão com documentos para entregar, que podem compor essa carta aqui o companheiro Wellington da Eletronorte, da nossa... E o companheiro Kleber da AGE vão então, passar passa aqui para comissões, sem o tio, @oab.org.br, e o secretário que vocês escolheram aqui já senta ali e já vai condensando. Eu acho que até é melhor que desse documento, que é alguém que não seja nenhum de nós três, Porque aí fica com mais isenção até para fazer a comunicação. Eu pediria até que fosse o próprio, talvez o Justiniano ali, a tropa de choque da gente, da diretoria da Advocef. Ali a gente está com 3 que gostam de escrever, Ana Cláudia,
né, o próprio Quevedo, se puderem ajudar ali, junto com os outros companheiros, e aqueles que se candidatarem a estar junto conosco nessa empreitada. Eu queria passar a palavra para a nossa querida companheira, Fabiola Latino Antesana, acho que é assim que se pronuncia, não é? Que é a secretária de Energias, né, da Confederação Nacional dos Urbanísticos. É com muito prazer que nós, os humanitários, né, que nós aqui botaram urbanísticos, viu? Me desculpe, mas eu estou comprando da forma que, estou entregando da forma que comprei, né? Então, por gentileza, aqui a palavra é sua e a honra é nossa de ouvi-la. Muito obrigada, presidente Carlos Castro, pela oportunidade de compor esse evento. Bom, eu acho que o entendimento do que significam as nossas empresas estatais para o país, esse entendimento todos nós que estamos aqui nessa plenária nós temos. Nós do Sistema Eletrobras, e aqui eu represento os trabalhadores das empresas do Sistema Eletrobras, empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, em todo o Brasil, todas as 5 regiões, região Sul, região Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Somos hoje algo em torno de 24 mil trabalhadores em todo o sistema, só os trabalhadores diretos, fora os trabalhadores terceirizados e os trabalhadores prestadores de serviço, que atuam nas capitais e, principalmente, atuam nas regiões em que uma empresa privada não atuaria, né? Então, a gente não sabe exatamente como que o governo que faz uma proposta de privatização da forma como tem colocado para um sistema tão complexo, pretende fazer o atendimento do fornecimento de energia para a nossa sociedade. O Sistema Eletrobras hoje, eu queria me ater um pouquinho na especificidade do que é o Sistema Eletrobras, porque, diferentemente do que é a Caixa, que as pessoas conhecem, a Caixa Econômica, conhecem o Banco do Brasil, nas cidades as pessoas conhecem muito mais a distribuidora de energia que lhe presta energia. Se a gente perguntar aqui em Brasília, você conhece a Eletrobras? Alguns. A Eletronorte? Pouquíssimos. A SEB? Conheço. É a conta de luz que eu recebo. Mas essa energia vem de algum lugar, e vem das empresas geradoras e transmissoras. Então, nós temos 5 empresas, nós somos 16 empresas, entre geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia. As nossas distribuidoras de energia são o que se chamam de federalizadas, que na década de 90 não se conseguiu privatizar. Até porque ninguém teve interesse em comprar essas empresas. São empresas que estão no estado do Amazonas, Piauí, Rondônia, Roraima, Alagoas e Acre. Que empresa privada vai para um estado do tamanho do Amazonas para fazer fornecimento de energia elétrica? Nenhuma, não dá lucro. Então, essas empresas viraram, na década de 90, foi um pepino na mão do governo, que começou a fazer a privatização das empresas distribuidoras, e a solução foi federalizá-las. E elas vieram, então, a compor o Sistema Eletrobras. No caso específico do setor elétrico, nós temos trabalhado muito o mote da questão da soberania nacional, da segurança energética e a questão das tarifas. Nós não temos dúvida que o processo de privatização que está colocado em curso representa para a sociedade um aumento imediato de tarifa. Imediato. Fora o que está colocado a médio e longo prazo. A própria ANEEL, enquanto o presidente faz um anúncio de que esse processo de privatização é para trazer uma diminuição na tarifa de energia elétrica, a própria ANEEL, que é a agência reguladora, coloca que, num primeiro momento, só pelo que eles conseguiram ver nos documentos, seria um aumento inicial de 17%. Nesses estados onde a gente tem as nossas empresas distribuidoras, a mesma ANEEL já autorizou um aumento para este ano, que varia de 7% a 10% nesses estados. E reabriu uma consulta pública, porque diz que esses valores não serão suficientes, reabriu uma consulta pública para poder ver quanto mais a tarifa vai subir nesses estados. Então, esse é o primeiro impacto imediato para nós, sociedade. A gente vai estar pagando um serviço que nós já pagamos e vamos estar pagando ele de novo com o processo da privatização. A questão da nossa segurança energética, que a gente tem trabalhado muito em cima disso também, eu acho que o Brasil, do ponto de vista ambiental, eu não sou advogada, eu sou engenheira florestal de formação,
E uma das coisas que muito orgulha o país quando vai para as organizações internacionais é dizer que nós temos a matriz mais limpa do mundo. A proposta do governo é exatamente diminuir a energia limpa e aumentar a energia suja, que são as térmicas, a queima de diesel, a queima de gás, a queima de óleo. Porque eles estão tirando dessa proposta a figura do planejamento. A gente, na nossa casa, planeja tudo, inclusive o nosso consumo de energia, porque as contas estão aumentando. Aqui eles estão tirando a figura do planejamento para o fornecimento de energia elétrica, e se a gente está apostando numa recuperação econômica do país e a indústria voltar a consumir energia como consumia, não haverá energia para poder suprir essa indústria. Essa energia vai ser feita por meio de térmicas, e com isso a gente está sujando a nossa matriz, e aí indo contra vários tratados que o próprio Brasil já assinou. Nós estamos andando no contramão da história, do ponto de vista quando a gente analisa o que os países que já privatizaram estão fazendo hoje. Estados Unidos, Canadá, têm o seu parque de geração de energia elétrica, as usinas hidrelétricas, todas estatais. Nos Estados Unidos, parte delas, inclusive, fica na mão do exército americano, porque eles tratam isso como uma questão de segurança nacional, porque a usina ela está fazendo o controle dos rios. Não é só geração de energia elétrica, é o abastecimento daquela localidade, é a questão da irrigação, é a questão da navegação. A usina de Tucuruí, qual o investimento que foi feito pelo Brasil para construir as maiores eclusas do mundo em Tucuruí? E a gente vai entregar isso de mão beijada para um chinês, que é quem está se colocando à disposição aí para comprar. Está parecendo até que é um favor vender agora para eles, eles estão fazendo um favor para nós comprando essas usinas. A Europa está preparando uma legislação específica para impedir as aquisições de empresas estratégicas pelos chineses. Está sendo feita uma tratativa dentro da Europa para que isso seja válido para todos os países. E a gente está fazendo exatamente o caminho inverso, né? Querem arrecadar de 20 a 30 bilhões com a venda do sistema Eletrobras. 20 a 30 bilhões, quando tem vários estudos técnicos que colocam que nosso patrimônio vale 370 bilhões. Anistiaram 25 bilhões do Itaú, 17 bilhões do Fundo Rural, e querem arrecadar de 20 a 30 bilhões. Então, na verdade, o que está colocado é que a gente está numa disputa de projeto. É um governo entreguista que quer entregar o nosso patrimônio, o patrimônio dos brasileiros e das brasileiras, na mão do agente externo, porque alguém está ganhando alguma coisa com isso. Dizem que as nossas empresas são ineficientes, e esse é o discurso que eles estão vendendo e estão tentando fazer colar isso na sociedade. A gente tem que conseguir fazer o contraponto. Nós não somos ineficientes. As nossas empresas, todas as nossas empresas estatais, independente do ramo, elas são empresas prestadoras de serviço público na sua essência. Nós atuamos onde um mercado normal não atuaria, o mercado privado não atuaria. Só um exemplo, a construção da usina de Belo Monte, que ainda não está totalmente em operação lá no estado do Pará, trouxe uma economia para o Estado brasileiro e para a sociedade de 120 bilhões de reais. E isso como? A energia seria vendida no leilão a R$ 140. Finalizou-se o leilão vendendo energia a 64. Essa queda no valor da energia que foi conseguida porque as empresas estatais entraram no leilão não é contabilizado em lugar nenhum. E aí nós somos ineficientes, mas a gente já está dando uma perspectiva futura de economia para o país e, claro, para a sociedade. Então, a gente tem que conseguir colocar para a sociedade o que, de fato, representam as nossas empresas. Nós não somos só geração de energia, no nosso caso, o sistema Eletrobras. A gente atua na área de saúde também. Nós construímos hospitais nas regiões onde a gente atua. Nós construímos escolas, por falta do governo estar ali presente. Eu trabalhava exatamente nessa parte com os movimentos que são atingidos por barragem. Nenhuma empresa privada vai investir naquilo que não lhe dá lucro. Para que uma empresa privada vai investir na construção de uma escola? Ou então na manutenção de um sítio arqueológico por onde passam as nossas linhas de transmissão?
Nenhuma empresa privada, isso é patrimônio nosso. E ainda temos muito para fazer. Na região norte, especificamente, nós temos diversas áreas que não estão ligadas ao Sistema Nacional de Energia, onde a energia ainda é precária. Isso quando há energia. Nós temos regiões no Acre, nós temos regiões no Amapá, Roraima ainda não está interligado no Sistema Nacional, depende da Venezuela e das térmicas. Então, essas questões a gente tem que conseguir colocar para a sociedade enxergar a importância das nossas empresas para a sociedade brasileira. Entrando na questão específica do que está colocado como proposta, o governo está fazendo tudo de forma tão atropelada e atabalhoada que eles não têm, e isso a gente tem clareza, eles não têm estudos que suportam essa proposta de privatização para nenhuma das nossas empresas. Tanto não tem que os discursos não se conectam. E se você pergunta, cadê o dado que suporta que vale 20 a 30 bilhões? Não respondem. E essa é uma coisa que a gente poderia pedir. Pela lei de acesso à informação, que mostrem cadê os estudos que subsidiam esses valores que eles têm colocado para a mídia e que demonstra a viabilidade da privatização. Não tem estudo. Nem do ponto de vista técnico e muito menos do ponto de vista jurídico. Parabéns. Querido, eu queria aqui registrar a presença do companheiro Max, diretor da FUNCEF, que tem feito um excelente trabalho de saneamento da nossa fundação, quem eu gostaria de convidá-lo aqui para a mesa, para tomar assento aqui na mesa. Eu queria só lembrar a todos, e aqui o deputado Chico não há de me deixar mentir, ou se eu esquecer alguma coisa, ele complementar. Na audiência pública que nós tivemos na Câmara Federal, lá no Nereu Ramos, chamada pelo grupo aqui do deputado, eu vi uma proposta interessante da deputada Jandira Ferrago, do Rio de Janeiro, do PCdoB do Rio de Janeiro, onde ela dizia que um grupo de parlamentares se reuniram, fizeram uma carta e distribuíram em todas as embaixadas, alertando todos os países dos riscos de adquirirem as nossas empresas estatais, inclusive deixando claro que se muda o governo, nós vamos buscar tudo de volta. Então, isso foi uma iniciativa brilhante, porque agora eles vão ficar, eu acho que se não vão deixar de comprar, vão ficar preocupados em adquirir as nossas estatais nesse momento, com esse governo que está aí, né, ilegítimo. O deputado vai ter que sair, ele tem sessão na Câmara. Amanhã, já combinamos aqui uma reunião às 10 horas da manhã, no gabinete dele, onde vamos chamar uma audiência pública na nossa casa, na Casa do Povo, né, deputado? E um documento como esse. Eu acho que a maioria, inclusive o ignorante aqui, não tinha a menor noção que a coisa era complicada, mas não tanto desse jeito. Quer dizer, eu arrumei minha filha, botei ouro para dar para o desgraçado, que eu nem conheço, casar. Vamos pegar. Ele vai entrar com nada, né, pai? Até logo, obrigado. Até amanhã 10 horas, viu? Vamos lá amanhã junto. Tá? Deputado, só fazer um convite para o senhor, eu esqueci de colocar aqui, nessa lógica que a deputada Jandira colocou, amanhã à tarde, às 14 horas, o senador Requião está convidando algumas entidades para compor uma reunião ampla de todas as empresas estatais e também da sociedade civil, dos movimentos sociais, e eles ficaram de mandar o convite para a OAB, eu não sei se chegou, mas fica o convite para participar amanhã às 14 horas, então eu vou providenciar. Vai ser onde, o Fabiola? Companheiro Zé está até ali atrás. Vai ser no gabinete, vai ser no plenário 16 da Câmara dos Deputados, uma reunião com os movimentos sindicais, movimentos sociais, diversos parlamentares, para a gente tentar fazer uma agenda única para fazer esse enfrentamento. Tenha certeza que estarei por lá. Nesse negócio, por exemplo, nós fazemos 10 horas, porque tanto a Câmara fazendo audiência e o Senado fazendo, e depois nós podemos unificar, que quanto mais o poder independente fizer e pressionar, etc. e tal, acho que nós temos que chamar a agência reguladora. Para que diabo é que serve essa agência reguladora? Entendendo? Isso para pensar, as três pessoas, e fazer o negócio que vamos para cima dele. Não tem como, nós não podemos conciliar nada.
Só podemos não ter força, mas vamos tentar. Deputado, prazer em tê-lo aqui e contar com o seu precioso apoio. Passo a palavra agora ao nosso companheiro, presidente do banco, da Associação do Banco, dos Advogados do Banco do Brasil, Luiz Roberto. Bom dia a todos. Eu queria saudar os integrantes da mesa, na pessoa do meu presidente Carlos Castro, que digo que, acima de tudo, ele e doutor Álvaro me apadrinham no primeiro mandato à frente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Eu quero parabenizar e registrar o agradecimento e a satisfação de fazer parte da Advocacia Estatal do Rio de Janeiro, que tenho como presidente a doutora Ademar, que tenho como uma batalhadora incansável a doutora Daniela, e nós começamos engatinhando no âmbito da nossa comissão estadual e avançamos muito. E é importante que saiamos daqui e continuemos avançando. A partir de uma audiência pública que fizemos na OAB do Rio de Janeiro, as pessoas se propuseram a participar mais. Nós contatamos os deputados inicialmente por conta da aprovação da PEC, mas precisamos trabalhar muito mais. Nós somos advogados de empresas estatais e só continuaremos sendo se tivermos empresas estatais. Eu fiz questão de falar de pé, porque nesse momento o povo brasileiro tem que se levantar. A advocacia estatal e os empregados das estatais têm que se levantar. Nós temos que nos levantar e multiplicar e denunciar o que estão fazendo com o patrimônio que é do povo. Defendemos patrimônio estatal, defendemos patrimônio público, defendemos patrimônio do povo. Isso que nos exige uma atuação firme e forte contra o que estão querendo fazer com o patrimônio do povo brasileiro. É com muita satisfação, e eu não esperaria menos, que a Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente Cláudio Lamarca, tivesse expresso esse compromisso de fazermos essa batalha, fazermos esse embate. Agora precisamos de muito mais. Precisamos que cada um saia daqui com esse compromisso. E precisamos também fazer esse convencimento naquelas estatais que hoje não estão sob a mira ou não têm propagada o interesse de privatização. Mas isso é uma questão de tempo. Porque se agora atacam a Eletrobras, agora atacam os Correios, agora atacam a Casa da Moeda, a Embrapa e tantas outras, amanhã retomam a carga, a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. Precisamos defender as estatais, precisamos lutar e barrar as privatizações. E precisamos também de uma estatal sem cota. Não se pode ter uma empresa estatal na cota do partido A, na cota do partido B, na cota do partido C. Nós precisamos ter uma empresa estatal a favor do povo brasileiro, porque é patrimônio da população, mas precisamos isso sem apadrinhamento político. Precisamos de uma gestão técnica, porque não querem jogar e não podem jogar a conta da cota do partido A, da cota do partido B, nos ombros dos funcionários e do povo brasileiro. Por isso que nós temos que sair daqui e buscar o convencimento, temos que ir além dos nossos grupos de WhatsApp, nós temos que buscar esse convencimento, temos que participar, temos que estar presente em todas as manifestações, sejam elas de que estatal for. Só assim nós vamos barrar esse projeto de um governo ilegítimo, corrupto, que quer entregar aquilo que já vem entregando há tanto tempo, através de desvio, através de corrupção. Então, gente, vamos partir para o convencimento, vamos sair daqui e conversar em todo lugar que nós pudermos, para defender o patrimônio brasileiro, defender as estatais brasileiras. Muito obrigado. Eu convido o companheiro advogado Wellington Diniz, diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e da Federação Nacional dos Urbanitários, para fazer uso da palavra.
Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Queria ouvir uma resposta desse plenário. Primeiramente, fora Temer. Vamos lá, pessoal, mais forte. Primeiramente, fora Temer. Isso, muito obrigado. Então, segundamente, agradecer o convite, cumprimentar todos os membros da mesa, na pessoa do advogado Dr. Carlos, e me dirigir a todos os companheiros e companheiras, advogados e advogadas que aqui estão, aos engenheiros, às engenheiras, os colegas, companheiros da Eletronorte, das empresas do Sistema Eletrobras. Saudar especialmente o doutor Ademar e dizer que a nossa preocupação ela é uma preocupação grande, principalmente pelo fato de que o nosso plenário, essa nossa plenária, ela poderia estar muito mais preenchida. De certa forma, isso demonstra uma falta de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras das empresas estatais. Logicamente que isso não esvazia a relevância dessa reunião, a relevância dos temas que estão sendo tratados. Mas isso demonstra, de certa forma, que está havendo aquela falsa zona de conforto. As pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras, os advogados, os engenheiros, os técnicos, enfim, a própria população em geral está fazendo todas as revoluções através do WhatsApp e do Facebook. Nós somos fortíssimos para fazer revolução no Facebook, para fazer revolução no WhatsApp, todo dia se cria um grupo, todo dia se faz um comentário. Mas fazer o enfrentamento de fato, as pessoas não estão querendo fazer. Muito principalmente pela comodidade que tem nos seus cargos, pela sua questão salarial, pela sua situação financeira resolvida e bem definida, e aquela sensação de que o perigo não vai chegar. Eu gostaria de fazer uma correção, aqui o meu antecessor falou, que, na verdade, todas as estatais, o Estado brasileiro está à venda. Foi falado numa das audiências que nós participamos na semana passada, que um dos deputados componentes da comitiva do Temer, quando foi para a China, né, cometeu, como a deputada Érica Cocai fez o comentário, ele cometeu um ato falho. Quando perguntado, ele disse, não, o presidente Temer foi vender o Brasil na China. E, de fato, foi isso que ele foi fazer. Vender o Brasil na China para um negócio da China a preço de banana. Enfim, nas proposições que nós temos a fazer, o Ulisses Borges, apresentar uma carta, né, uma proposição ao Conselho Federal da OAB, através dessa comissão, para levar a plenário, uma carta que nós queremos apresentar em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor estatal brasileiro, das empresas de geração e transmissão, com o seguinte teor, e pedir que o conteúdo dessa carta seja uma proposição ao Conselho Federal da OAB, que, lamentavelmente, o presidente Lamáquia não fez o que nós pedimos, que foi a manifestação, pelo menos pessoal, não institucional, mas pessoal, contra o processo de privatização, mas nós gostaríamos de protocolizar essa carta hoje para que ela seja objeto de discussão dentro da comissão e, posteriormente, levada também à deliberação no Conselho Federal da OAB. Excelentíssimo doutor presidente Cláudio Lamáquia, é de conhecimento público que o governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, vem desde a posse do presidente da República, Michel Temer, estudando mecanismos de desregulamentação do mercado de energia no Brasil, visando a expansão do mercado livre, sem promover, no entanto, estratégias de preservação da universalização e confiabilidade do serviço e modicidade tarifária. Não fosse suficiente, em final de agosto de 2017, o ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, tornou pública a intenção do Ministério, recepcionada pela Resolução 13, de 23 de agosto de 2017, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, da Presidência da República, em adotar medidas de desestatização das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras. Considerando que a Eletrobras sozinha
representa 31% da capacidade da geração de energia do país e detém 47% das linhas de transmissão, e que gera 60,7 bilhões de receita líquida anual, no último ano agora, e emprega 24.359 trabalhadores, considerando que a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro, adequadade, firmeza e segurança, configura-se ativo estratégico da atividade social e econômica de todo o Estado brasileiro, considerando que os projetos de privatização já realizados no passado histórico recente do Brasil produziram seletividade na prestação de serviço, aumento suprainflacionário do preço do serviço, precarização das relações trabalhistas e piora qualitativa da relação comercial com o consumidor. Considerando-se a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social, artigo 44, inciso 1 do Estatuto da OAB. Considerando ser competência do Conselho Federal da OAB, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandato de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimidade lhe seja otorgada por lei, artigo 54, incisos 1 e 14, Estatuto da Advocacia e da OAB, requer seja submetida à deliberação do Conselho Federal da OAB a realização de estudo jurídico e o acompanhamento institucional do processo de privatização da Eletrobras, bem como de todas as empresas estatais, sediando ou apoiando audiências públicas, seminários e fóruns que possam esclarecer a sociedade civil e nossos parlamentares sobre os riscos do processo de desestatização da Eletrobras, com planejamento de acontecer já no primeiro trimestre de 2018. Requer sejam adotadas todas as medidas judiciais cabíveis para garantir a defesa dos princípios constitucionais da soberania e da dignidade da pessoa humana, e a preservação do objetivo fundamental da República Federativa do Brasil na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Requer, por fim, que a OAB una-se na luta pela preservação do patrimônio estratégico nacional, confirmando seu histórico de bons serviços à sociedade brasileira. São os termos em que nós pedimos e aguardamos o deferimento. Era isso. Muito obrigado a todos e a todas. Convidamos o companheiro Ademar Reis, presidente da Comissão da Advocacia Estatal da OAB do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu queria me desculpar com todos por ter ferido a ordem dos trabalhos e ter passado um pouco à frente aí e tentado fazer com que o presidente Lamarck respondesse, porque eu acho que é de fundamental importância. Eu queria inicialmente também parabenizar o presidente Carlos Castro, que, assim como o presidente Lamarck falou, vem fazendo um trabalho de excelência. É um grande amigo que eu construí no movimento de advocacia estatal, assim como o Álvaro e vários outros, Daniela, enfim, grandes companheiros que a gente conheceu, Otávio, Og, grandes companheiros que a gente conheceu ao longo dessa trajetória na advocacia estatal. Eu queria dizer inicialmente o seguinte: infelizmente, essa casa contribuiu para o golpe de Estado. Ocorreu um golpe de Estado no nosso país e essa casa, infelizmente, ajudou a que isso ocorresse. Realmente não nos cabe aqui ficar olhando para o retrovisor, né? A gente tem que ver agora o que fazer. Só que o que nós temos que fazer agora, e por isso essa reunião aqui é de extrema importância, porque, veja bem, o Carlos Castro está cumprindo o papel dele. A comissão está cumprindo o papel dela.
a Comissão Nacional, assim como a Comissão do Rio, mas, lamentavelmente, eu tenho que dizer aqui, e iria dizer isso com a presença dele. O presidente Lamacchia não vem cumprindo com seu papel institucional. Não tem uma linha sequer na imprensa sobre as privatizações. Não tem uma linha sequer em qualquer rede social, qualquer declaração do presidente Lamacchia a respeito das privatizações, a respeito do sucateamento das empresas estatais. Uma sequer. O presidente da CNBB já se manifestou. Diversas outras instituições já se manifestaram. E o presidente da instituição mais importante e forte e de credibilidade desse país não se manifestou. E mais, o Colégio de Presidentes acabou de se reunir. E após a reunião do Colégio de Presidentes, eles tiraram vários encaminhamentos públicos. Em nenhum momento foi sequer tocado no assunto das empresas estatais. Em nenhum momento não existe uma linha do Colégio de Presidentes. Eu não vi até agora um presidente de seccional defender as empresas estatais. Parece que das autoridades brasileiras, as únicas, né? Dentre os poucos que se manifestaram, temos que bater palma, independente de partido, para os governadores do Nordeste. Os governadores do Nordeste, sim, eles sim, foram defender o Rio São Francisco, e não é o Rio São Francisco por ser um rio santo só, não. É porque ali está o desenvolvimento brasileiro. É porque ali é através da matriz energética, como a companheira da Eletronorte aqui deu uma verdadeira aula, mostra da importância da mulher na política, né? A mulher é de extrema importância em todos os lugares. Na política, então, talvez se nós tivéssemos mais mulheres, talvez não, certamente, se tivéssemos mais mulheres, nós não teríamos uma política tão podre. Essa quadrilha que se estabeleceu no Estado brasileiro, que quer vender o Estado brasileiro a preço de banana, a preço vil, e nós, da Ordem dos Advogados, e quando eu falo nós da Ordem, é porque nós, quando a Ordem é ignorada pelo presidente da Câmara dos Deputados, cada um de nós está sendo atingido. Porque é a instituição que perde o seu poder, e não é um poder qualquer, não. É um poder de proteção à sociedade e, sobretudo, à cidadania, aquelas pessoas que mais precisam. Como foi bem tocado aqui, não vão, a lógica do lucro pelo lucro, não vai botar energia no Amazonas, não vai botar energia no Piauí. Eles querem o lucro pelo lucro fácil. Quem construiu isso tudo foi o dinheiro do povo. E a OAB tem a obrigação institucional. Não é favor, é a obrigação institucional de se posicionar. E o presidente Lamacchia, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tem obrigação. Achei muito gentil, inclusive, da parte dele. Temos orgulho dele ser um advogado estatal do Banco do Brasil, de ter, né, chegado ao posto máximo da Ordem dos Advogados do Brasil, mas queremos ter orgulho do presidente Lamacchia à frente do processo contra as privatizações. Queremos ter orgulho da defesa do patrimônio nacional, da defesa da soberania nacional, da defesa daqueles que mais precisam das empresas estatais. Todos precisam,
né, do serviço público de qualidade. Mas quem mais precisa são as pessoas que têm poucos recursos. Porque na medida em que o serviço não puder ser prestado, e outra coisa, não se iludam, não, com a atual formação política do Estado brasileiro, o que é bem provável vai acontecer é o seguinte: vai privatizar? Vai. Aí não vai prestar o serviço lá. O que vai acontecer? Rebuliço social. Aí o que vai acontecer? As representações políticas desses estados vão para o Congresso Nacional e aprovam, sabe o quê? Subsídios para empresa privada. Subsídios públicos, somos nós subsidiando empresas privadas. É um verdadeiro deboche o que essas pessoas querem fazer com o Estado brasileiro. E aí, nós temos que dizer com todas as palavras: a ordem contribuiu para o golpe. A ordem contribuiu para que essa quadrilha ingressasse no poder. Ninguém, dizem por aí, mas votaram no Temer também. O Temer não foi votado para a presidência da República. E, sobretudo, o projeto que ele está implementando não passou pelo crivo popular. A população não aprovou esse projeto, muito pelo contrário. A população vem há 15 anos rejeitando esse projeto de massacre. Então nós temos que defender, sim, que a ordem se posicione. Eu acho que daqui hoje tem que sair um documento pedindo, primeiro, manifestação política do excelentíssimo senhor presidente Carlos Lamáquia. Ele como presidente como presidente da OAB, tem que se manifestar publicamente contrário a isso que está se fazendo. Até mesmo em respeito ao pedido de impeachment que ele próprio fez. O Conselho da Ordem aprovou um pedido de impeachment e foi literalmente ignorado. Foi literalmente engavetado. E a gente vai ficar assistindo esses caras vendendo o Brasil todo, prejudicando a população, prejudicando aqueles que mais precisam, vendendo. Tem coisas que, como o próprio presidente Carlos Castro falou, tem coisas que podem ser revertidas no futuro, mas tem coisas que podem não ser revertidas. Porque a alienação do patrimônio que esse pessoal quer fazer é imensa. E outra coisa, é bom deixar claro, eles não vão ganhar dinheiro. Não é ideologia, não. Vamos tocar real. Tem nada de ideologia. É dinheiro. É dinheiro que essa turma quer. E eles não estão esperando privatização, não. Peguem nas diversas empresas a quantidade absurda de contratos por inexigibilidade de licitação. Peguem, façam uma auditoria. Cadê o TCU? Cadê o Ministério Público? O Ministério Público não é o senhor de tudo? Cadê o Ministério Público que não se manifesta sobre essa bandalheira que está sendo feita no Estado brasileiro? Veja a quantidade de recursos saindo. Não é no futuro que vão sair. Já estão saindo das estatais. O número de contratos por inexigibilidade de licitação é uma verdadeira farra. E aí, eles preparam, eles sucateiam, observem, eles estão sucateando as estatais no geral, e esses mesmos que sucateiam estão preparando a venda. E pior, mais escandaloso ainda, mais vergonhoso ainda, é que essas pessoas ainda têm o descaramento de falar em ineficiência. Como foi tocado aqui, a eficiência de uma empresa estatal, ela não está no lucro. A eficiência da empresa estatal
ela está no retorno que ela dá à sociedade e à população, e ao Estado, ao desenvolvimento nacional. Esse é o grande mérito das empresas estatais. E o que eles querem? É passar para a população que a ineficiência ela é oriunda da natureza pública. Não é, não. Corrupção e ineficiência existe um monte. Um minuto, companheiro. Na iniciativa privada. Corrupção não é um privilégio da área pública. Muito pelo contrário, basta ver aí os fatos. Então, companheiros, nós temos que organizar o movimento de advocacia estatal, ajudando o movimento sindical no geral, indo para o enfrentamento, não tem acordo com essa turma é greve, acordo com essa turma é ação judicial, acordo com essa turma é lutar para que na próxima eleição, sim, a gente tenha de volta a democracia nesse país, que a gente não permita mais que entrem quadrilheiros, pessoas que estão com outros interesses que não os interesses da sociedade brasileira. A ordem dos advogados, tudo isso que eu falei aqui, né, nada disso é contra a ordem, muito pelo contrário, é uma defesa da ordem, exatamente pela importância que a nossa OAB tem para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro e o próprio presidente Lamáquia. Então, a minha proposta concreta, que o presidente Lamáquia já se manifeste publicamente sobre a situação, que a gente envie, além de carta aqui para o Conselho Federal, que a gente envie também cartas para os presidentes de seccionais e para os conselheiros federais de cada estado. Tem que pressionar, eles têm que defender o papel institucional da ordem. Não é favor nenhum, é obrigação da OAB lutar pela sociedade brasileira, lutar pelo país. Vamos juntos, vamos à vitória, não à privatização.